trilha que leva até o buraco do padre. Fala aí, Batista, como é que é a emoção de chegar até o buraco do padre? Estamos a caminho, né? Aqui na real é a trilha para o Beira Rio. A trilha do buraco do padre é à nossa direita. Depois a gente faz um videozinho chegando no buraco do padre. O GPS já levou nós para o lugar certo, né? Sim. Quase 30 quilômetros, ao contrário. Andamos 15 quilômetros de estrada de chão. Mas, como não dá para se confiar nesse GPS, tem gente que confia, eu confio desconfiando, né? Neto Mané Leiteiro, sobrinho da Wanda. Sobrinho do seu Silvio Pescador. É. Ó. Tem a estrutura legal, né, cara? Marcado ali, né? Isso aqui é particular, né? Sim. Eu fico pensando assim, como é que antigamente era isso, né, cara? Na época dos jesuítas. É, né? Como é que os caras se sobreviviam aqui? Peraí, deixa eu dar uma filmadinha aqui na placa aqui. Cuidado, animais peçonhentos, hein? Nós compramos os ingressos pela internet. Estamos entrando direto aqui. Nem paramos ali não. A venda de ingressos, vamos ver como é. Oi? Deixar o pau aí no meio, Ah. quem vai é pelo lado direito. Acho que lá na frente deve ter uma mesa de café pela velocidade que ele está andando. Porque o menino não come muito. Ali tem a opção do ônibus ou vir pela trilha, mas a trilha é bem pequena. Legal. Dá pra ter trazido a bike? Oi? Ó, outra trilhazinha pra andar de bike. De bike, né? De moto também, né? De moto aqui, eu vou pegar uma dessa aí. Ó, aí tá o rio. Esqueceu o rio da cachoeira do buraco do padre, né? Só que não pode matar a ponta fundo, né? Por causa dessa porra. Não sei se prestou atenção, a gente tá vindo pra cá, aquela fazenda ali, pô, coisa linda, né? Pô, tem umas fazendas bonitas. E quatro a grama bem verdinha, aqueles animais grandes, porra.
e respire profundamente. Ouça o balançar dos galhos ao vento. Perceba o som dos pássaros. Inspire o ar puro e sinta o cheiro da floresta. Permita que a natureza energize você. Tá tudo filmado, pode ser. Eu vou mandar pro teu pai. Coitado do pai. Nem sabe nada. Hoje é quinta. Ah, hoje o cara tá lá. Essa semana ele tá vindo terça e quinta. Ah, ele dá um talento, né? Dá um... Pô, muito legal isso aqui, né? Bonito, né, cara? Ó, altas trilhas. É, o clima é que, tipo, é muito... Tu acha que a trilha era mais rápida? É 850 metros, né? Pô, 150 não é o do buraco do padre. Não, é essa aqui. É. É, pra chegar até lá, né? Até chegar à área de convivência, né? Pelo que eu ouvi. Pelo que eu li ali. Não, tu viu? Ei, lá, quando eu fiz o Brasil Ride, que passava em umas trilhazinhas assim, só que é mais fechada, né? Aonde? Quando eu fui fazer o Brasil Ride na Bahia, Ah, aí tu passa lá pela reserva para o Brasil. Aí eles só liberam nessa época assim, que não tem acesso lá. entendi. É, história do governo do estado, prefeitura, isso e aquilo. Eles deixam passar o ciclista lá nesse dia da prova, né? Entendi. Pensa, 18 quilômetros dentro da reserva. É muito legal. Porra, Lá em João Pessoa, 18 quilômetros se torna, parece 30, né? Tipo, não acaba nunca. lá em João Pessoa eu passei por uma área lá também que eles têm uma ciclovia lá, cara, que eu acho que ela tem uns 30 quilômetros. E é força de bicicleta. Pois é, pô. Tu viu agora que ali que a gente viu um casal andando, né? Aham. Vai, viu? Os dois primeiros pedaços tudo aí que a gente andou ontem, Santa Catarina, a gente veio Santa Catarina, Paraná. Mas tinha uma ciclovia legalzinha ali também, né? Ah, sim. Ó, Ó, o balanço. ó, o primo do Anderson, o veado campeiro. O veado campeiro é um cervo de porte médio que pode pesar até 40 quilos. É muito legal, né? Pode ter uma foto aí. Vira a câmera aí. Daqui ou mais perto? Pode ser, tanto faz. Eu achando essas coisas aqui. Ah, dentro da tua câmera é melhor, né? Entendeu? Deu. Ué, por que tu fica parado? É porque isso aí é pra aquele relive. Ah, então deu, já bateu. Deu? Desce o ok daí? Não? Ah, ok. Ok. Ah, por isso que eu não... Vai lá também. Ah, Vai lá, tá. que daí é pra aparecer no nosso mapinha. Ah, sim. Espera aí. Só um pouquinho que ainda não deu. Deu. Tá, e... Ficou boa, né? Foto? Eu fui que bateu o fio. Não, essa aqui eu bati de ti ali. Ah, para. Tem que bater esse... Tá, eu não tá. Eu não faço nem parar, tá. Ó, já bateu. Já apareceu ali teu primo, né? Tá, me diz uma coisa, e o Alex, o que ele tá fazendo da vida? Continua com representação? Cara, o Alex, eu acho que ele trabalha lá com o Elton, com o Sérgio lá, sabe? O Wellington. É, o seu Francisco lá, como é que é a liderança? Ah, é? Eu lembro que teve uma época que ele se encarnou na bike também, né? Confiou. Ele tá andando de bike. Ah, é? Aham. Depois não sei. Ele me mandou uma mensagem esses dias, que eu postei um videozinho que eu tinha andado lá dele, descia até tudo de bike. Com a família quase toda. Legal, pô. E depois, amanhã depois, tu já quer botar sei lá, um deck ou um três bike, e aí já vai dar uma banda, já carrega as bikes tudo. Pensa, tu para no lugarzinho, já dá uma curtida.
O problema lá em casa é que o carro é um sedã e são 4 bicicletas, né, cara? Ah, pois é. Né? É difícil carregar, né? Sim, não tem como, né? Tem que ter um reboque. Só o reboque. Ainda tem que oferecer um reboque de lancha e botar 4 casinhas de bike, alguma coisa assim, né? Né? Pra poder. Eu acho que um de jet ski dá, né? Ah, sim, né? Porque a bike é leve. Bike é leve. Aí não tem aquelas calhas que pra botar no teto, Sim. aí a pessoa coloca. Cara, bota 2 mais altas, 2 mais baixas. Aí bota um jeitinho, bota uma pra trás, uma pra frente, assim, por causa do guidão. Aham. E aí tu consegue colocar de boa, amarradinha. E eu lembro que tem uma fábrica ali no roçado. Dá pra trocar uma ideia lá, né? Mas também é um trabalho danado aí, né? Pois é, né, macho? O carro não tem nem bola. Pois é, mas é porque é uma função quase, né? Mas é legal se Porra, Você a pensa- família ali, a gurizada gosta, né? o pessoal se empolgar. Sim, é como tu falou assim, bota ele tem um guri lá, faz uma coisa, faz outra, tu não quer ocupar o tempo com esporte, Com coisa saudável pra vida. Exatamente. Aí lá na frente, se ele não quiser fazer, mas eu posso antes o guri jogava bola, não quer mais nada de jogar bola. Mas se ele andar de bicicleta, tá bom. Se ele passar por handebol, tá bom. Se ele quiser se encarnar e fazer trilha, eu acho muito legal essa turma que faz essas corridas de aventura e essas corridas aí, porra, eu acho muito legal. Bonito Pra aqui. esquerda. Pois é, tem toda uma área aqui. Tá do nosso horário já? Não, tem que olhar. Não sei, acho que o ônibus veio até ali, acho que daqui, o ônibus de lá vem pra cá. É isso mesmo. Fazendo um videozinho. Aqui eu tô filmando tudo desde a hora que nós saímos. Esse é o Parque Buraco do Padre, em Ponta Grossa, Paraná. Olha só, as abelhas aqui não ferroam. Elas têm o ferrão atrofiado. Tá tudo recolhido por causa do frio, eu acho. O lugar é bem bonito mesmo. Muito bonito, né? Viria lá da Kombi Não. fez o relato, mas não dá pra. Não. Porque não tem noção do que é fazer investir num lugar desse aqui. É bem isso aí mesmo. Porra. Essa aqui já tá aqui, ó. Já tá aí. Já tá aí, ó. E ontem lá na missa, disse que a guria lá com a camisa Do Rastro da Serpente, Rastro da né? Serpente Eu vi. de Piaí. É lá onde a gente... A Piaí, É nós lá- estivemos lá, É lá onde a gente teve aquela vez. Nossa, que bonito, cara. Vou voltar pra passar o dia. Sim, Oi, pessoal, tudo Tudo bem? tudo. bem? Primeira vez aqui no parque? Primeira vez? Sim. Isso. Então tá, vou apresentar rapidinho que é a nossa área de convivência, certo? É o último lugar onde vocês vão ter acesso à banheira e onde vocês podem se alimentar. Logo ali em cima a gente tem a nossa lanchonete.
Quando vocês finalizarem o passeio, vocês vão poder retornar de ônibus, se vocês quiserem, ou retornar pela trilha Beira Rio, fica a critério de vocês. Como hoje a gente está com fluxo de visitantes baixo, vocês podem solicitar direto para mim que eu peço pro ônibus descer, Entendi. perfeito? Seguindo aqui 10 minutinhos é o buraco do padre, logo na metade do caminho tem um ponto de informações, perfeito? Certo. O ingresso precisa apresentar para você aqui? Como é que funciona? Ou vocês, qual que é o passeio de vocês? Qual que é a pulseirinha? Não, nem pegamos pulseira nada. Entramos e compramos o ingresso ontem, né? Uhum. Pela internet e o dos dois, do buraco do padre e a fenda da freira, é isso, né? Qual que é o horário da fenda de vocês? É às 2 horas. Às 2 horas? Não, tranquilo então. É só seguir no ponto de informações, vocês vão fazer a visitação primeiro no buraco, aí depois de tarde a gente vê a questão da fenda. Pode tá. ser? Para o buraco não precisa apresentar ingresso. Então tá Perfeito? bom. Obrigado. Aqui começa a trilha pro buraco do padre, a outra trilha, aquela lá que a gente fez era para chegar até a área de convivência. Ó, como chegar ao buraco do padre? Trilha de acesso 1 km. Tem que bater uma foto ali do buraco do padre, não. Sentadinho. Eu fico impressionado como é que o pessoal, a quantidade de gente para manter isso aqui organizado. É, quantos funcionários tem que ter, né? Lá na praia, um pedacinho de terreno da Riado para limpar, o cara já aqui. E tem assim, igual a gente viu ali, tu viu o vídeo antes daquela pessoa reclamando ali no YouTube de preço e que só pensa em dinheiro. Mas não é, né, manter isso aqui. Exatamente, olha a quantidade de funcionário. Vai, Tá, isso aí o mesmo. pessoal trabalha 0,800. É. E daí, tipo, a gente tá numa baixa temporada, não tem quase ninguém aqui. Bonitas araucárias. Araucárias. Araucária é do peão, né? Não. É a pinha. Não, acho que assim não é aquela do pinhão, né? Hoje nós vamos providenciar um pacote de pinhão para comer, né? Vou matar o teu desejo, né? Vou dizer que depois que eu comentei ali contigo, pô, não tinha um lugar para vender pinhão pelo lado direito, né, cara? Não, pois é, eu queria parar. Pois é. Só teve o primeiro lá quando a gente começou a subir a serra. Aí quando eu já tinha passado, quando eu vi o que era, que eu vi aquele saco lá pendurado lá, depois que eu vi, chegou na casinha, vi pinhão cozido. Ah, sim. Tava escrito ainda só cozido. Aí eu pensei que era um cozido de carne daquele de verdura. Gosta daqui? Não, até gosto. Eu como, eu gosto. Mas faz sopa também, eu Uhum. gosto. O Thiago faz uma sopa lá, isso. É muito bom. Nós estamos com a roupa especial para trilha. Calça jeans, bota. Mas Mas rancho queimado tem uns pastos assim. mas o acesso, porra, é diferenciado, né? É, Essa região aqui de Curitiba, aqui de Ponta Grossa, porra, é muito bonito. Passar uma orientação rapidinho só antes de seguir, tá? Em linha reta, a visita principal da cachoeira do Buraco do Padre, tá? Trilha do Palo sobe para visitar por cima. Essa dá uns 20 minutos de caminhada. A gente está reforçando a orientação dentro da furna, pessoal, para vocês tomarem cuidado onde vocês estão pisando. Choveu muito, a areia acumulou em alguns pontos, então dá sempre uma testadinha onde vocês estão pisando para não atolar o pé, sabe? Além da
do Buraco do Padre. Quando vocês vão fazer o passeio da fenda, Nós vamos. que horário que é o passeio de vocês? Às 2 horas. Ah, tranquilo. Aí depois que vocês retornarem da furna, é só passar aqui de novo, que daí a gente explica certinho o horário pra vocês certo. subirem daí, tá? Tá, e tipo, se for por cima, vai pro mesmo lugar dele? Vocês passam pela fenda para chegar no topo do Buraco do Padre. Aí, como a fenda de vocês é às 2 da Ah, tarde, não, certo. Mas eu digo esse aqui, essa isso. trilha do Fava aqui. vocês passam pela fenda e aí chegam no topo. A fenda fica no meio do caminho. Tá. Aí o que a gente recomenda? Sobe com 1 hora de antecedência. Então inicia essa trilha, essa ou a das Araucárias, 1 hora da tarde. Porque aí vocês certo. sobem, passam pelo ponto de encontro da fenda, dá tempo de visitar o topo do Buraco do Padre, aí umas 1h45, 1h50 vocês retornam para o ponto de encontro da fenda. Que eles são próximos, é uns 200 metros. Ah, entendi. Então menos de 10 minutos vocês chegam na fenda a Entendi. tempo. E agora a gente faz só esse aqui. Isso no aqui caso, dá né? tempo de fazer tranquilo. Então tá bom. Eu não falo para vocês fazerem e logo subirem, porque aí talvez vocês tenham que esperar muito tempo lá em cima e aí vai ficar um tempão ocioso. Então tá bom. Tranquilo? Muito obrigado. Bom hein? passeio. Obrigado. Tá, mas a gente vai ver se aí agora esse aqui, essa trilha, a gente vai ver o Buraco do Padre por cima. Por cima. E esse E depois tem a racha da a fenda. a fenda da freira. Ó, o lobo guará, parece meu cachorro, cara. Então é muito feio. Ô, pensa. Pensa numa vira-lata feia, Toninho. Bom dia. dia. Tudo bem? Seu bom dia tá bom, Anderson. É, né, Então, desculpa. está tudo bem. A gente estão passeando, tá ótimo. Desculpa, desculpa. Não é que é foto. Bater foto? Ó, Carol. Tava dando um... A câmera tava embaciada, a lente, essa proteção da lente, tomara que não tenha estragado o vídeo. Só dá calor, viu? Mas, tá. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Primeiro vou falar. Eu tô tendo aulas de etiqueta com o Batista, sabe? Ele estudou na Inglaterra. Por muito tempo ele teve aulas de etiqueta. Até hoje ele faz a falsificação da etiqueta da Mormai, da Hindus. Viva Tivão. Não vou falar mais bom dia pra ninguém também. Eles nem respondem se tá Bom tudo dia. bem. Não, bom dia, tudo bem. Só não pode perguntar se tá tudo bem. É, né? Ela vai dizer que não tá. Ela vai. Como é que é? Vai ser um psicólogo. Ó, quebra-pedra. O que é quebra-pedra? Madeira? Não, rio. Olha lá, que bonito paredão de madeira, de pedra.
Qualidade de área. Legal, não sabia disso, né? Tem muito disso lá no centro de São Paulo. Sim. Nossa, ele vai na frente. Parece, nascente, né? Uma nascente, na verdade, né? Porque aqui não tem uma plaquinha dizendo o que que é. Imagina. Bom dia. Hello, morning. Tá bom assim, professor de etiqueta. Mantém esse básico. Bom dia. Good morning. Pessoal. Bom dia. Ó, aqui a gente consegue ver um guabiroba. Tá aqui, é de frente para nós aqui. Então, lá embaixo tem duas mochilas. É. Essa parece ser a entrada do buraco do padre, na cachoeira aqui. Nossa, uma fenda.
pessoal, vocês passaram por eles lá embaixo, todos os monitores, né? E esse é o único passeio guiado. E a gente faz um trabalho de condução. Eu vou junto com vocês. A princípio vou abrindo a trilha, vou na frente, volto por último, fechando o grupo. E é um grupo bem pequeno, são vocês 4. Então é um passeio exclusivo, vai dar para, né, caso tenham dúvidas, perguntem. Caso queiram saber alguma coisa específica, me interrompam, fiquem bem à vontade para perguntar e moldar o passeio de acordo com o interesse de vocês. Né? Sim. A gente vai conhecer a fenda, ela é uma trinca naquele paredão de rochas ali, a gente vai entrar num ambiente de caverna e teto aberto. Né? Aqui tem um mapa para visualizar mais ou menos como que vai ser o ambiente lá. A princípio mais largo, né? Ali a gente vai, os paredões estão mais distantes, ali a gente vai tirar fotos e contemplar. E depois segue por aquele corredor mais estreito. Aquele ambiente é mais de caverna mesmo. A fenda ela é uma cavidade subterrânea, é uma caverna de teto aberto. Não é aquela caverna fechada, escura, né? Então, em nenhum momento vocês vão se sentir confinados, nada do tipo. Mas ainda assim preciso perguntar se alguém tem desconforto com lugares mais estreitos, claustrofobia, alguma coisa assim. Não. Tranquilo? Quanto aos insetos, pessoal, então tem um ecossistema ali, né, bichinhos que vivem nesse lugar, se adaptaram para viver ali e não é coelhinho, não é macaquinho, não é nada nesse sentido. São insetos, são aracnídeos, artrópodes, invertebrados, mais ou menos o que está ali na placa. Aqueles são moradores oficiais, né? Eles realmente, alguns ali, o grilo, o opilião, algumas espécies de opiliões, eles nascem, se desenvolvem e morrem dentro da fenda. Então é um ecossistema separado do que é aqui fora, né? Da mata e tal, um ambiente de caverna com um ecossistema próprio. O que a gente tem morando ali na fenda? Andorinhão de coleira falha, é a ave símbolo aqui do parque. Todos vocês estão vindo aqui pela primeira vez? Sim. Então a gente tem um passeio noturno que a gente acompanha a revoada daquelas aves ali. É uma ave de caverna, cerca de 3.000 andorinhões moram no buraco do padre e na fenda, né? Juntando os dois dá quase os 3.000 indivíduos. Eles voltam próximo do anoitecer, próximo do pôr do sol e mergulham na furna do buraco do padre ali. E nesse momento, no passeio noturno, a gente está ali para contemplar. Fica o convite, de repente, se todo sábado a gente realiza esse passeio. Hoje não vamos ver andorinhões, porque eles estão todos caçando. Se quiserem já segurar os capacetes para não cair, eu não precisa pôr ainda, porque a gente só vou terminar de explicar. Então o andorinhão ele está caçando, ele fica o dia inteiro caçando, talvez a gente não veja, mas ele existe, ele mora ali, só para vocês saberem. Tá? É uma ave de caverna, pousa na vertical, faz ninho na vertical, tudo na vertical. Falta uma junta no pezinho deles, eles têm um pezinho atrofiado, não conseguem pousar nem voar a partir do chão. Tem dificuldade de locomoção em chão. Então eles, caso fiquem no chão, eles vão pulandinho mais ou menos, batendo as asas até o paredão para levantarem. E aí sim na vertical eles conseguem tanto levantar voo quanto dormem nessa posição. Onde tem andorinhão não tem morcego. Né? Ele não fica de ponta cabeça, ele fica de um pezinho, mas o morcego ele se alimenta dos mesmos insetos e ocupa o mesmo espaço do paredão que essa ave ocupa. Então, onde tem morcego não tem andorinhão e vice-versa. Né? Não se preocupem se escutarem alguns barulhos de morcego, ele faz também um barulho semelhante, mas é uma ave. Aranhas de várias espécies, ninguém tem fobia de inseto também, de aranha, nada, tranquilo para todo mundo. Só não é fobia, não. Não muito perto, né? O contato é zero. Elas estão na fresta, estão na trinca, às vezes no paredão, pode se mover e assustar, mas elas estão na casinha delas e a gente não vai encostar em aranha. Só para vocês saberem que tem aranhas ali. A principal é aquela magrinha, Afonso, né? Tem vários casulinhos lá, eu vou iluminar com a lanterna, vocês vão ver. Moram ali, mas estão bem escondidos. Grilo cavernícola, aquele grilo é um grilo adaptado para viver em caverna, então ele é mais escuro, se camufla, já perdeu as asas, não faz cri-cri. Ele é um grilinho que parece mais uma formiga com umas antenas 3 vezes maior que o corpinho deles. Então eles têm esse órgão sensorial, já não enxergam também, é o órgão sensorial deles, a antena. Eu vou iluminar bem eles, ver se eu acho um ou outro para mostrar. A luz não interfere, como eles não enxergam. Esse é bem legal, acho que é o mais fofinho que tem do que mora ali. E um opilião, que é aquele último de baixo, é um aracnídeo primo da aranha. O opilião ele
É um aracnídeo, mas não é uma aranha, né? Da família da aranha. Marinha Chico. É. Ele são as garrinhas que ele pega, a matéria em decomposição que ele come. Então, se o grilo morre, ele vai comer o grilinho que morreu, vai comer qualquer inseto que esteja ali se decompondo. Ele faz a limpeza da fenda. É um aracnídeo que não produz peçonha, não tem hábito de predar, não ataca, não pica, não faz nada. Tá? É um bicho extremamente inofensivo e medroso. Ele vai ficar achatado no paredão se a gente achar um deles. E ele se finge de morto. Em último caso, ele solta uma patinha e um fedor muito forte, que é o mecanismo de defesa dele. Tá? Então são esses que moram na fenda. Qualquer outro inseto, né, qualquer coisa que aparecer lá é visitante, eles estão passeando. Os moradores são esses que estão na placa. Formações geológicas, os espeleotemas, microdutos e tal. Muitos desses a gente não vai conseguir ver hoje. Então a fenda, a gente fez a abertura dela hoje, a gente vai visitar mais ou menos até aqui só. Porque a água para cá está funda e escura. Significa que pode ter escorpião, pode ter até cobra. Provável que não tenha, mas nós não vamos testar a sorte, tá? A gente vai até onde o pé molha, talvez, mas não afunda, beleza? Em dias sem chuva, ontem choveu muito, essa madrugada choveu. Em dias sem chuva, a gente vem até onde está esse risquinho vermelho. De qualquer forma, daqui para frente, os outros 200 metros de fenda é muito estreito. Né? Mesmo que tivesse solzão e seco, a gente não conseguiria acessar essa parte aqui. O que é visitado num dia normal são 106 metros. E a gente vai visitar um pouquinho menos por questão das condições do atrativo hoje. Tá? Tranquilo, pessoal? Vou fazer algumas pausas lá na frente, falar como que ela se formou, a parte geológica, e fiquem à vontade para ir perguntar. A gente sabe os caminhos. Ele fecha, meu filho, ele vai atrás Não, para dá uma poder volta. conduzir. Dá uma volta. Aqui, ó. Vai na frente, amigo? Porra. De cobaia, né? Quer ir na frente? Então pode ir. Eu sou cuidado com esses degraus aí, tá, velho? É, né? Tu que é mais idoso aí já vai bem perto do guia. Ele é ciclista profissional ou... É? Ele Quantos clientes tem na feira também? Então esse capacetinho aí na feira também. é Deve ter tido vários. piloto de mountain bike. Mano, tá, a gente não tem noção como isso aqui salva a vida, né? Eu aluguei um cangaço assim, com esse capacete, nossa. Esse vai ficar feio. Acha que não vai acontecer nada, né? Pode ser um trauma. Não dá, né? Que foi o... Não é nada, é coisa A e B aqui. Ah, é? Não dá pra falar pra ti. Ó, aqui temos o visual do aconchego. Pessoal, então daqui a gente enxerga um pedacinho, aquele paredão lá é um pedacinho do Parque Estadual de Vila Velha, lá no horizonte. A última coisa que vocês enxergam. Tá? E ali é a parte do paredão que quando vocês já foram lá? Bom, de lá vocês não enxergam, né? Vocês enxergam o outro lado, eles chamam de Fortaleza. Vocês viram uma capelinha lá longe, ali, atrás um paredão, era o outro lado, a outra face desse mesmo paredão. Vocês têm interesse em ir lá, né? De repente, quando forem, vocês vão ver o outro lado desse paredão. Pessoal, Você diz aqui, esse aqui... lá no final do horizonte, lá, a última coisa lá em cima. Tá. Tem um paredão de rochas lá. Fora, mano. Pessoal, aqui a gente está em área de Parque Nacional, né? O Parque Nacional dos Campos Gerais. Porém, essa propriedade do Buraco do Padre é particular. Então, tem donos, os próprios donos que estruturaram e cobram a visitação. Tem vários atrativos aqui na região dos Campos Gerais, que cada um com seus respectivos donos. Né?
Enquanto lá é um parque estadual, né? Pertence ao Paraná, porém eles fizeram uma concessão também para uma empresa cuidar por uns 30 anos mais ou menos, depois volta para a mão do Estado. Tá? Aqui tem uma proteção federal, mas é em terras particulares. Beleza? Ele recomenda aquele passeio, vocês já foram, vocês estão pensando em ir, porque eles têm ônibus, restaurante, funcionário, Aí é show mesmo, né? Comida boa, verdade. É bom, é? Bom, legal pra caralho. Essa trilha aqui sai aonde, Eduardo? Esse é um atalho para quem faz tirolesa. Ah, sim. Eles sobem com equipamento. Hoje a tirolesa está desativada porque estão conferindo com o dono da empresa que instalou ali todos os equipamentos. E cada parafusinho eles fazem a checagem de 45 dias. Ah, é? Por isso que o ingresso é um pouco mais caro. A tirolesa ela tem uma manutenção constante. Assim. Uma atividade que Olha, com aquele peixe que já podia ir de cobaia, né? Né, Ramo? Oi? Não sei se Testar a tirolesa. não passa aqui no peito, né? No tórax não passa. Os dinossauros aí pra frente? Pessoal, então ali já é a entrada. Vou rapidamente explicar para vocês como é que isso aqui se formou. Aqui tem uma fenda, né, que surgem esse tipo de cavidade. Como curiosidade, faz parte do passeio, né? A proposta aqui é ser um passeio de educação ambiental. Essa fenda já foi aberta, então o pessoal vinha antes com o ingresso principal, só lá de baixo, e acessava. Algumas vezes que o pessoal da UEPG, que é a Universidade Nossa de Ponta Grossa aqui, e da Federal do Paraná em Curitiba, se reuniam, vinham fazer estudo, só que tinha 50, 60, 70 pessoas se trombando aqui para visitar esse lugar, cheio de lixo, bastante xixi, cheiro forte de urina, paredões todos riscados. O que aconteceu? Foi preciso fechar o atrativo. Primeiro de fato, tiraram todos os nomes, os rabiscos do lixo, do xixi, deixaram lixado, limpo, parado, fechado. Ficou o ano de 2019 quase inteiro sem ninguém acessar esse lugar aqui. E aí ela começou a se revitalizar naturalmente. Até para justificar por que vocês compraram ingresso a mais, por que é acompanhado, monitorado e tal. É por causa disso. Então o que é uma fenda, pessoal? Vocês já conheceram o cânion? Alguém já foi No Guartelá. no Guartelá? Vocês já foram? Então o cânion é quando um rio faz a erosão da rocha e sobram os paredões dos lados, né? Aí a fenda se assemelha visualmente a um cânion, mas não tem nada a ver. Tem muito a ver porque também quer dizer que alguma coisa fez a erosão da rocha ali e ficou algo semelhante, mas não é um rio. Tá? O que aconteceu? A fenda, em resumo, é uma trinca posteriormente alargada por água. Até esse ponto é parecido com o cânion. Só que água que alargou essa fenda, né? Então, 420 milhões de anos atrás, lá na antiga Pangeia, no período devoniano, a gente aprende na escola, depois esquece todos esses termos, mas lá quando a última junção dos continentes, tinha um bloco continental só, aqui tinha uma bacia sedimentar gigantesca, que é a bacia sedimentar do Paraná. E tinha um oceano só também, um continente e um oceano. Dentro dessa bacia, que já se formou por ação de placas tectônicas, né? Então formou uma grande panela no nosso relevo, já entraram rios, outros tipos de sedimentos, barrancos caindo, várias coisas acontecendo dentro daquela bacia. Mas para formar essa formação rochosa aqui foi quando o oceano da época entrou nessa bacia. Então essa rocha aqui ela é formada por sedimentos deixados pelo mar, tá? O mar daquela época.
essa areia que está no chão, a areia do buraco do padre, das rochas que vocês estão vendo pelo parque, toda essa areia sai dessa rocha que o mar da época formou. Então, o mar estava lá, ia decantando, né, areia e caulinita principalmente, talvez a gente veja lá dentro, consiga mostrar para vocês. Caulinita é uma argila, uma espécie de argila que compacta essa areia. Areia e caulinita se compactando, essa rocha vai se formando. Isso começou há 420 milhões de anos atrás. 130 milhões de anos atrás foi quando o nosso continente estava se separando do continente africano. Hemisfério norte tudo separado, já a Europa já tinha se separado da América do Norte e tal. Faltava o nosso, foi o último bloco a se dividir, o continente sul-americano, se desconectar ali do africano. Nesse início de separação desses continentes, novamente o tectonismo que formou a bacia também estava envolvido nesse processo de separação dos continentes e gerou várias trincas no nosso relevo, né? Então, é natural, vocês imaginam os continentes se separando, ocorrem fraturas, trincas, quebras, né? Que posteriormente vão virar cavernas, buracos, fendas, né? Só que a trinca por si só não é uma fenda. Se esse paredão tivesse trincado, não era uma fenda. Isso aqui tudo já foi subterrâneo. Então, à medida que os continentes iam se separando, o chão ia levantando. O pessoal da geografia chama de sorgimento do relevo. É nesse momento de levantamento do chão que essas fraturas foram acontecendo. Então, a fenda ela iniciou com uma fratura bem estreita, né? Ali no momento de trinca, de separação dos continentes, ela era só esse paredão trincado e subterrâneo. O início do alargamento dela é com água de aquífero, lençol freático que passava no meio dessa fresta que a gente vai entrar ali. Aí alguns milhões de anos depois, à medida que o chão ia levantando, o relevo ali em cima ele é inclinado. Toda a água da chuva que cai, escorre para essa fresta. De 130 milhões de anos para cá, ela vem sendo alargada principalmente por água de chuva. Então hoje está empoçado, está alagado, está cheio de água porque choveu, né? Então a água da chuva cai lá em cima, escorre e vai alargando a fenda aos pouquinhos. Então a fenda é uma cavidade em processo de transformação, ela não está pronta, digamos assim, ela não vai ficar dessa forma. A água da chuva vai continuar escorrendo, tirando sedimentos e agindo quimicamente na rocha, a caulinita se desfaz, a areia vai saindo, vai ficando no chão, assim, aos pouquinhos ela vai alargando até o momento que tudo isso aqui vai sumir, né? Toda essa rocha, esse arenito, vai sumir porque é feito de areia, caulinita, né? A água age sobre esse tipo de rocha. Essa é a formação furnas, por isso que a gente tem um termo regional para chamar essas cavernas verticais, esses buracos, a gente chama de furna. No Vila Velha vocês conheceram duas, né? Eu comentei com vocês, são furnas de 100 metros de profundidade. Então é 3 vezes mais profundo que o buraco do Padre ali. Só que o buraco do Padre é a única furna que existe com uma cachoeira vertendo no paredão. Então, ali, a nossa peculiaridade, o porquê de ali ser tão incrível visualmente, tem um rio que encontrou o caminho para sair do meio do paredão ali. Parece até que alguém Projetou, né, mexeu artificialmente, ele desviou o rio para fazer aquilo, mas é tudo natural. Inclusive o rio participa do processo de formação dessa furna aqui. Ela é a única em formato de anfiteatro. Então vocês veem que tem uma entrada, parece que também vamos abrir aqui para entrar, para conhecer, mas é natural. Quando estava cheio de água, ela precisava sair, foi aquele paredão que a água derrubou, que é onde sai o rio ali. Então naturalmente tem um paredão que a gente entra, né? Por isso é um anfiteatro, tem uma entrada e depois ela é redonda. Só para vocês entenderem a importância cênica, né? E também em questão de patrimônio geológico, porque que essa furna do Buraco do Padre é tão especial. E o Vila Velha, eles têm um arenito por cima desse aqui. Vocês viram, fizeram a trilha do arenito, estava comentando com vocês, é uma rocha laranja, ela só tem ali no mundo inteiro. Então quem entende de rocha, de formação rochosa, tem muito ferro, por isso que ela é avermelhada. Quem gosta dessas coisas vem para o Brasil, independente, né, de onde é o pesquisador ou o estudioso, para ver a rocha ali no parque, porque é só ali que tem. Alguns estudos recentes mostram que tem um pouquinho de arenito Vila Velha lá na África. E reforçando o que eu estava explicando, os continentes já foram mais uma das evidências mostrando que já teve essa junção. Quer dizer, não é? Eles se separaram e se juntaram várias vezes ao longo
processo de formação do planeta, dos blocos continentais, enfim. Bem resumido, só para vocês entenderem, é muita informação. Agora a gente estuda para aprender sobre como que isso aqui se formou, slide atrás de slide, com várias representações visuais e aquele negócio de milhões e milhões de anos e coisas acontecendo. Mas em resumo é isso, uma trinca largada por água, de chuva principalmente. Quando as trincas se cruzam, tem potencial de formar esses buracos. Então, ali dentro eu vou mostrar para vocês um cruzamento de trincas. A fenda é uma trinca, tem uma atravessando ela. Tinha o potencial de virar um buraco, mas não virou. A estrutura não cedeu e acabou que permaneceu só a fenda mesmo. Vamos entrar lá, pessoal? Vamos. Principal que a gente faz. Mas só antes de mostrar para vocês a trinca que eu comentei, a mais evidente é essa aqui, ó. Ela começa aqui, né? E continua do outro lado lá. É a mesma trinca. Então aqui ocorreu um cruzamento de trinca. Né? Essa sentido noroeste e a fenda Esse que faz buraco. Isso, poderia ter surgido uma furna aqui, né? Mas a estrutura não cedeu. Geralmente quando tem aqueles buracos, a estrutura da rocha ela é mais Não vai cheia. ceder hoje também. Não. Aqui é um ponto de estudo, né? Um ponto de pesquisa, um lugar de pesquisa. Eles olham esses paredões e cada linha horizontal dessa conta um pouco de como que o mar estava se movendo. Eles vai avançando da onde veio. Aqui deu uma secada. Mas só, então, antes de eu mostrar os equinofósseis aqui, essa é a rocha da proa. Eles fizeram a foto da proa no fundo, ela parece a proa do navio. A frente do navio lá em cima. Tem gente que fala que é a pata do elefante. Tem um rosto de uma fenda que ela tem um microclima. Podia estar sensação de 40 graus lá fora. Aqui é 17, 18. Não é tão corrente de ar, então é um clima fixo, né? Microclima. Pessoal, aqui, como eu comentei, tem. Não, pessoal. Eu tava achando que era sério. Ah, não. Essa ideia é da galera. Que a gente foi lá no Marker lá tem, né? Aqui também tem. No final do passeio eu falo o nome do outro aqui. Finalizo e falo um pouquinho da parte histórica. Tem que interromper essa também. Esse aí foi o pessoal da Universidade do Paraná que fez? Eles, os estudantes, eles tiveram que deixar tudo isso aqui quando era rabisco muito profundo, era com lixo mesmo. Então, quando era mais superficial, eles pegavam areia do chão e iam esfregando para tentar tirar. Mas algumas coisas não saíram. Mas tudo, desde lá do início até aqui, assim, é tudo riscado. Pessoal, aqui vocês veem umas linhas nesse sentido aqui, inclinadas. Aqui demonstra que o mar estava se movendo. Então depositava o banco de areia ficando deitado, assim, inclinado. Você devia ter se depositando com o movimento de ombro. Assim. Já aqui é reto, o que mostra que já foi fundo do mar. Então aqui não tinha muito movimento de água.
grão ia descendo e se depositava bem sutilmente. Por isso que esses rastros aqui foram preservados. Então, isso aqui é fóssil do rastro de um organismo vivo que marcou esse fundo de mar. Então, aqui é uma das coisas que eles estudam, né? Que são ictinofósseis. Legal. E isso aí data de 300 milhões de anos atrás, uma coisa muito antiga. Se fosse dinossauro, a pia está fervendo de turista internacional. Mas é só uns crustáceos. Aqui tem o grilo, aqui o pequenininho ali, Nossa. tem o maiorzinho ali atrás. Estão vendo ali o grilinho? Se quiserem usar o celular também, fiquem à vontade para iluminar. Ó, tem o maiorzinho lá. Eu não vi, não. Mexendo. Eu não vi. Ele tá ali, ó. Tá dentro da fenda ali, bem pequenininho. Mas isso aí o Eduardo pegou ali fora. Ah, e vi, colocou agora aqui vi. dentro. Agora vi. Eles moram aí. Pacote de escorpião ali. Bem pequenininho. Esse caminho nessa parte também. Parecido. Tem um maior. Olha, esse aqui, ó, tem um bem perto. Todo mundo viu, pessoal? Queria uma carne emprestada? Alguém viu? Essa é a caulinita, um mineral argiloso, que ela está exposta, então dá para ver bem. O que mais tem nessa rocha é areia e caulinita. Caulinito. Esse é o barulho do andorinho. E aqui que eu comentei que o ideal era não passar. Querem fazer foto desse... Ela vai estreitando, né? Mas a partir daqui já está bem cheio d'água e não recomendo. Fica mais difícil. Ó, se tiver bater foto aí, ó. Não quer nós batendo? Vou tirar um pouco. Meu, depois sai as fotos do vídeo. Aquele verde, não tá tão gelado, não pega tanto vento. Né? Depois que, geralmente lá dentro, quando não tá tão frio, eu compro lá dentro. E aí os visitantes saem e já olham aquele buraco menor e falam, aquele é o buraco do coroinha. Os próprios visitantes que apelidaram desse nome obsceno também, porque buraco do Padre, Fenda da Freira, Ponta Grossa. Tudo aqui na região é meio duvidoso. Morro da piroca. O que aconteceu então, pessoal? Bem rapidamente também contar para vocês a história da origem do nome do buraco do Padre. Não sei se vocês... eu perguntei de onde vocês são, acho que não, né? São Paulo, né? São Paulo. Nós somos de Floripa. De Floripa? Eu sabia que era de Santa Catarina, mas tinha falado de São José, alguma coisa? Floripa é grande próximo, Florianópolis, né? 9 km. É porque fica no continente. A grande. Que é só pra... Tem gente que Fica não na sabe ilha. onde é que fica São José. E a gente fala que é de Florianópolis. Mas na real a gente é de São José. Que fica 9 Eu não km. sabia, agora Florianópolis sabia? todo mundo... Existe a exatamente, grande todo mundo Florianópolis, conhece. ela vai até o É grande. né? Grande Florianópolis. Santa Amaro. É tudo dentro da ilha mesmo? Não. Aí, Não. Aí é São José, fica 9 km, fica no continente. Mas é próximo. Mas aí às vezes a pessoa fala, eu sou de São José, sou de Palhoça, vamos supor, aí não sabe. Tem que dizer que é da grande De Floripa Florianópolis, ali então que aí tu tem uma noção, né? Até porque é grande pra caramba, né? Sim, a grande Florianópolis é de Tijucas, que faz essa região, vai até Santo Amaro e Paulo Lopes. Paulo Lopes ainda é grande Florianópolis. Vocês que são de Floripa, uma curiosidade é que aqui em Ponta Grossa nós temos 210 cavernas catalogadas. Florianópolis seria cerca de mais de 200 também. Então são os dois municípios do sul do Brasil que mais tem cavernas, Florianópolis e Ponta Grossa. Só que lá vocês acham um buraquinho desse tamanho e chamam de caverna. Não, mas Não, então vamos lá, vamos melhor. Eu achei legal a parte fácil que aqui já foi mar.
Sério? Lá a gente tem o mar ainda, né? Eu tô brincando, pessoal, lá tem muita caverna e aqui também. São dois municípios assim que competem em número de mais cavernas no sul do Brasil. Lá eu nunca vi um. Sei lá, meia de um, vocês vão ver esse meia de um. Porque como funcionam esses nomes? Então, aqui a gente tem rota de tropeiros. Vocês, né? Até São Paulo, acho que os tropeiros chegavam até Sorocaba. Vocês já ouviram falar de Sim. tropeirismo? Então, quem nomeou o buraco do Padre foram os tropeiros. Aqui ninguém descobriu, né? Sempre conta que os povos originários, indígenas, já estavam aqui há pelo menos 15 mil anos. Ainda nômades, né? não se alojavam, eles coletavam frutos, pinhão, que é o semente comestível da araucária, e pescavam, enfim, eles se moviam por esse lugar que a gente está aqui. Essas etnias que estão na placa do topo lá, dos mirantes, não sei se vocês viram que tem uma placa lá, que são os Umbu e os Humaitá. Tudo é estimativa, a gente crê que mais ou menos uns 15 mil anos atrás, 10 a 15 mil anos, esses povos já estavam andando por aqui. Os que deixaram as pinturas rupestres, acredita-se, também a gente não pode confirmar nada, mas que eram os Itangaré Taquara, que era uma etnia de uns 4 mil anos atrás. Eles desenhavam muitos serviços, viadinhos assim, muito aqui desenhado na área do parque, para montar um passeio arqueológico para ver esse tipo de pintura rupestre. E quando os portugueses chegaram, né, a colonização do nosso país, era bem na época que os Tupi-Guarani estavam por aqui. Essa etnia todo mundo conhece bastante, eles influenciaram até o português que a gente fala no Brasil. E era a maioria, a etnia mais incidente quando os portugueses chegaram. 300 anos atrás, mais ou menos, depois da colonização, meados do século XVII, ali é quando os padres jesuítas estavam nessa região. Aí sim, alojados, moravam aqui, estavam em missões de catequização dos povos indígenas da região. Catequizando os povos indígenas aqui. Santa Catarina tinha muito jesuíta e Paraná que tinha bastante jesuíta, mas tinha no Brasil inteiro. Né? Todos os Sim, estados Rio Grande do aí. Sul também é parte, também lá, muito lá nos pontos. E aí os tropeiros estavam vindo com as mulas, com a mercadoria, com um monte de coisa, iam tomar água no rio, precisavam de pontos de referência, né? Então aquele rio que a gente vai lá abastecer as tropas e tal, tem aquele buraco gigantesco e aqueles padres em volta, é o buraco dos padres. Então, é um ponto de referência que os tropeiros usavam. E de buraco dos padres, pra cá foi perdeu o S, né? Ficou o buraco do padre. E aí que mora a malícia, né? Porque dos padres é mais difícil de fazer piada. Ponta Grossa, mesma coisa, aquela colina maior no horizonte, o tropeiro vinha e falava, estamos chegando naquela Ponta Grossa lá. Ou vamos em direção àquela Ponta Grossa no horizonte. É um ponto de referência. E aí quando o visitante veio para cá, 2014, a gente abriu a visitação aqui. Estamos indo no buraco do padre, em Ponta Grossa. Aí vi uma fenda aqui, né? A gente tentou, eu não trabalhava aqui, mas os donos tentaram colocar vários nomes, né? Fenda da proa, fenda do navio, fenda do ar-condicionado. Mas o que mais pegava, que o pessoal ia falando assim, aqui é a fenda da freira, né? Já tem o buraco do padre. Brasil, né? E aí, aí acabou pegando. Então, é uma jogada de marketing e foi oficializado. Agora a fenda da freira mesmo. Que boa. Desde que... E o coroinha ali, Aí isso foi recente, eu comecei a trabalhar aqui e eu vi já várias vezes o pessoal saindo, aquele ali é do coroinha. Então, né? buraco do coroinha. Fechou, pessoal? Até porque é mais estreito, né? Deve ser do coroinha mesmo. Já vamos para a visita de vocês. Oh, foi Vou pegar um ótimo. solzinho agora e Nossa, esse esquentar, esquenta né? um pouco. Pois é, aqui é. Não dá pra ficar muito tempo. Não, quando não tá úmido ainda é bom, mas agora... Choveu bastante pronto. Ele falou, né? Que no verão também é frio aqui, né? Ah, o vidro que estava batendo onde a gente estava, eu pensei que ia estourar o vidro do apartamento. Ô Eduardo, tu falou que aqui no verão também é quente, frio, né? Aqui dentro de 17 graus no verão também. Ah. Aqui onde a gente tá já vai baixando a temperatura. Lá dentro é bem... Vem de lá. Só que hoje a sensação é de mais frio por causa do vento. Eu ia
aquela caverna lá?